Sabe aquela sensação, um coração disparado do nada, a respiração ofegante, as mãos suando frio? Pois é. Será que essas sensações físicas tão intensas são sempre sinais de um perigo real e imediato? É fascinante e até um pouco assustador pensar em como o nosso corpo reage de forma tão automática e visceral quando acredita que a nossa sobrevivência está em jogo. Muitas vezes, o que a gente sente fisicamente parece um alarme vermelho gritando que algo terrível vai acontecer no segundo seguinte. Bem-vindos a mais uma análise nossa. Hoje, a gente vai desmistificar a ansiedade de um jeito que, com certeza, vai mudar a forma como você entende a conexão entre a sua mente e o seu corpo. Nessa nossa exploração visual, vamos fazer uma jornada incrível, saindo lá da nossa biologia mais microscópica, baseada na evolução humana, e chegando até os impactos sociológicos gigantescos da nossa era atual. Vamos entender juntos o que exatamente acontece debaixo do capô quando esse alarme interno dispara. Então, olha só o nosso roteiro para estruturar essa conversa de hoje. Primeiro, a biologia do medo. 2. A reação exagerada do corpo. 3. A epidemia contemporânea. 4. O fator pandemia. 5. As comorbidades e impactos. E, por fim, os caminhos para o tratamento. Vamos direto para a nossa primeira parte, a biologia do medo e as suas raízes evolutivas. Para a gente começar a desenrolar tudo isso, é super importante estabelecer uma base aqui. Precisamos saber diferenciar o nosso sistema de alarme normal de um que deu uma espécie de tilt crônico. O estresse, na sua essência, é uma reação do corpo absolutamente normal e temporária a uma ameaça real. Ele aparece, resolve o problema ali na hora e some. Já um transtorno de ansiedade, bom, aí a história é outra. É uma reação persistente, contínua e bem exagerada, que acontece mesmo quando não tem nenhum perigo real por perto. E a genialidade do corpo humano nesse processo é um absurdo de rápida. Funciona mais ou menos assim. O cérebro percebe uma ameaça. Em frações de segundo, ele manda o sinal elétrico e químico direto para as glândulas suprarrenais. Imediatamente, rola uma liberação massiva de hormônios do estresse, principalmente o cortisol e a adrenalina. O objetivo de toda essa tempestade química: preparar todo o nosso corpo para lutar pela vida, fugir o mais rápido possível ou simplesmente congelar para não ser visto. E é aí que entramos na parte 2, a reação exagerada. Ou, basicamente, como a evolução dá uma falhada no mundo moderno. Acontece que a gente está vivendo um verdadeiro erro de interpretação evolutivo. Pensa bem, no passado a nossa ameaça ancestral era literal, um animal selvagem, tipo leão, que exigia uma ação física na mesma hora. Hoje os nossos gatilhos são totalmente abstratos. É o olhar atravessado do chefe, uma caixa de e-mail lotada, um prazo que está estourando. O detalhe impressionante e problemático é que essas situações abstratas disparam exatamente a mesma resposta física brutal de quando a gente fugia de predadores. O resultado disso, um pedágio físico simplesmente exaustivo, que é o que caracteriza uma crise de ansiedade de verdade. O corpo é literalmente sequestrado pela adrenalina. O coração bate tão rápido que gera taquicardia, a boca seca, você começa a suar do nada. Rola até o fenômeno da visão em túnel e uma exclusão auditiva. Tudo para o cérebro focar no perigo. A respiração fica super acelerada, os músculos travam de tão tensos pedindo sangue, o sistema digestivo simplesmente pausa o que está fazendo e as mãos começam a tremer. É muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Então, o ponto crucial que a gente precisa levar dessa análise é: todo esse estado de alerta não está só na cabeça de quem sente. Manter esses picos constantes de cortisol e adrenalina gasta uma energia imensa e cria um desgaste terrível no longo prazo. As fontes acadêmicas e clínicas são bem claras em mostrar que isso eleva e muito o risco de coisas sérias como hipertensão, desenvolvimento de diabetes, osteoporose e, claro, aquela insônia crônica que acaba com qualquer um. Isso nos leva perfeitamente à nossa parte 3, a epidemia contemporânea e os grandes gatilhos da era moderna. Os pesquisadores que olham para a nossa sociedade atual são super diretos sobre isso. Como destacado pelos autores Abraão e Lopes, as principais causas de estresse e ansiedade hoje estão totalmente ligadas à pressão por desempenho e a uma incerteza que nunca passa. A gente está falando desse ritmo de vida que é acelerado demais, dessa hiperconectividade digital onde você nunca desliga e de um fluxo de informações que não para nunca. Tudo isso age como estressor crônico impiedoso. Basicamente, rolou uma mudança estrutural na sociedade como um todo. O que antes era só uma emoção que ajudava a gente a se adaptar e sobreviver, sofreu uma mutação bizarra e virou uma verdadeira epidemia silenciosa. E ela não escolhe idade, classe social ou profissão. Hoje, as pesquisas confirmam que esse fenômeno já está consolidadíssimo como um dos problemas de saúde pública mais urgentes e graves dos nossos tempos. E falando em nossos tempos, vamos para a parte 4, o fator pandemia, o grande catalisador da história recente.
Olha como essa linha do tempo é reveladora. Antes da pandemia, a sociedade já estava pisando em ovos, num terreno bem frágil de sobrecarga mental. Aí, quando a pandemia chegou, os fatores de isolamento, a instabilidade na economia e o medo coletivo criaram simplesmente uma tempestade perfeita. Isso levou a picos que a gente nunca tinha visto nas taxas de estresse e depressão. E o impacto foi quase cirúrgico. Grupos que já carregavam um peso enorme, como os cuidadores de idosos, por exemplo, acabaram enfrentando uma tensão psicológica que beirou o insuportável. O que nos traz a parte 5, as comorbidades e os impactos, focando nesse perigoso ciclo de retroalimentação. O que é realmente interessante e preocupante aqui é como a ansiedade quase nunca viaja sozinha. Ela forma ciclos recíprocos brutais. Com sono, por exemplo. A ansiedade tira o seu sono. E a falta de sono desregula suas emoções, o que te deixa mais ansioso. Um ciclo sem fim. Já nos transtornos alimentares, muitas vezes a gente vê o excesso de exercícios sendo usado como uma tentativa meio desesperada de retomar o controle. E claro, ansiedade e depressão andam lado a lado, impulsionadas quase sempre por aquele esgotamento físico que não passa e por um sentimento de desesperança. Mas calma, tem solução. Chegamos à sexta e última parte: caminhos para o tratamento e como quebrar esse ciclo de disparos do cérebro. A boa notícia é que a ciência oferece rotas bem estruturadas para a gente retomar as rédeas. De um lado, a gente tem o padrão ouro convencional, a psicoterapia, principalmente a terapia cognitivo-comportamental, muitas vezes aliada a medicamentos que ajudam a reprogramar a forma como o cérebro lida com o medo. Do outro lado, as terapias complementares estão ganhando um espaço merecido. A acupuntura, por exemplo, tem uma capacidade incrível de modular o sistema nervoso autônomo. Já a fitoterapia aparece como uma baita aliada no alívio integrado desses sintomas. E além do consultório, tem toda uma gama de intervenções de estilo de vida e botânicas com um perfil de segurança muito bacana. Plantinhas que nossas avós já recomendavam, tipo a passiflora, a raiz de valeriana e a velha e boa camomila, hoje tem validação da ciência pelo efeito no sistema nervoso central. Junta isso com atitudes práticas, investir tempo num hobby que você curte, cultivar amizades e relações afetuosas de verdade e, sem dúvida nenhuma, priorizar exercícios físicos e uma rotina de sono decente. Tudo isso constrói uma base terapêutica muito sólida. Então, diante de todos esses dados biológicos e até sociológicos que a gente explorou hoje, eu quero fechar a nossa análise com uma provocação para a gente pensar. Já que a gente sabe exatamente como e por que o nosso antigo sistema de sobrevivência dá tilt com as exigências da vida moderna, como é que nós podemos começar a construir ambientes sociais mais saudáveis e resilientes para frear essa epidemia silenciosa? Entender o mecanismo é o primeiro passo para não ser refém dele. Muito obrigado por acompanhar essa exploração com a gente, continuem curiosos e até a próxima.